administração. Gente, vamos lá. Hoje eu vou trabalhar com uma tela só. E aí, se vocês tiverem dúvidas, alguma coisa que eu não fale ou não veja no chat, eu peço para vocês acionarem via áudio, certo? Estou projetando. Ainda não. Aqui a janela. Samuel, Oi. antes de começar a aula, você já tem noção de quando é que vai dar o resultado da prova passada? Não. Mas assim que chegar o meu substituto, eu vou com. Porque é o seguinte, gente, não é modo de falar. Eu estou com esse horário livre. E esse horário eu vou usar para corrigir as provas, corrigir os trabalhos, tão logo quanto for possível, certo? Mas o Átila, que é a pessoa que vai ficar no meu lugar, ele já está em vias finais e a nossa expectativa é que para breve mesmo ele esteja conosco. Alguém está pedindo para entrar. Aí a ansiedade da gente só aumenta, né? Tenha nervo, mulher, tenha nervo, mulher. Vai dar certo, vai dar certo. O problema é que a gente não sabe se foi pro caminho certo do raciocínio. Eu não sei. Não espero nada de bom nessa prova. Tenha calma, tenha calma. Professor, No caso, se eu colocar a nota lá no que é acadêmico, é? Isso. Agora, lá no que é acadêmico, eu vou colocar a nota já, não vou dizer a você final, né? Já vai ser a nota com balanço mais ou menos completo, considerando as notas do Moodle. O que acontece? Conforme eu for corrigindo, vai aparecendo as notas de cada atividade para vocês. Certo? Entendi. Todo mundo vai ter acesso a essas notas? Todo mundo quer? Por exemplo, todo mundo da turma vai ter acesso às notas ou é uma coisa particular? As suas notas, sim. Você não vai, via de regra, você não vê as notas dos colegas, né? Você vai ver as suas. Não, tá ótimo. Vamos lá, gente. Se alguém mandar alguma mensagem no grupo pedindo para entrar, vocês me alertam por aqui, tá certo? Porque, como eu disse, hoje eu estou com uma tela. Vocês estão vendo minha tela falando nisso ou não? Sim. Dos slides ou só As O duas. slide, senhor. as duas coisas, né? Ótimo. Perfeito. Vamos lá, gente. No nosso encontro anterior, a gente conversou sobre o conceito de administração e a gente falou um pouco sobre características da nossa profissão. A gente discutiu, por exemplo, alguns aspectos do conselho de classe, a gente falou um pouco até sobre a remuneração média no nosso estado, no país. Hoje eu queria discutir com vocês princípios elementares, na verdade, conceitos elementares, e a gente entrar um pouquinho numa discussão quanto às escolas da administração. As escolas de administração, desculpa, gente, elas são essencialmente contribuições teóricas de outras pessoas tiveram, baseado no contexto em que viveram dentro das organizações. Mais alguma pessoa está pedindo para entrar. Eita danado. Ai, alguma coisa desceu errado aqui, hein? Dá licença aí pro nosso carocinho d'água. Corinthians jogou nesse fim de semana? Rapaz, que final de semana triste sem o Corinthians, viu? Vou ter que esperar até quinta-feira para comer porco assado. Eu falei isso alto, foi? Vala, meu Deus. Vamos lá. Vamos voltar para o nosso set. Hoje a gente vai discutir alguns conceitos elementares de administração e eu vou entrar um pouquinho nas escolas. Mas eu explico já do que se trata essas escolas.
Vamos começar pelo princípio, pelo conceito elementar. O que é trabalho? Nós discutimos isso na disciplina de legislação. Ai, meu Deus. Falei sobre porco. Ai, meu Deus. Espera aí. Tem uma coisa errada aqui, espera aí. Falei sobre porco e me engasguei, mas tu já pensou? É um azar muito grande, viu? É o quê? Um azar? Sim, é um azar muito grande. Falou em pouco, se engasgou. Pois é, Ave Maria. Deus me livre e guarde. Vamos lá, gente. Não é sinal Só tô aqui, que viu? você vai Faz tempo ganhar. não. O Corinthians vai ganhar do Porto. Deus te ouça, Deus te ouça. Estamos Quinta-feira é respeitando, guerra. viu? Quinta-feira é guerra, né, Ronilson? Vamos lá. Vamos lá. Estamos discutindo sobre o conceito de trabalho. Eu comecei essas discussões com vocês lá em legislação na nossa última semana. E eu levantei trabalho como geração de valor. Trabalho não é só o simples gasto de energia. Trabalho não se trata de eu fazer barulho. Trabalho não se trata de eu gastar recursos. Trabalho tem a ver com coisas que geram valor para outras pessoas. E essas coisas envolvem pessoas, envolve valor em que alguém gera para outro. Nesse sentido, tem um conceito-chave nas nossas reflexões, é a ideia de produtividade. A relação de produtividade envolve quanto você gasta para algo e o quanto você tem de retorno. Exemplo prático. Vamos imaginar, já que a gente conversou sobre futebol agorinha, e mesmo que em tom de brincadeira, vamos pensar um pouquinho sobre o elenco do Fortaleza do ano passado. Você teve um elenco que custou menos da metade do que o elenco de outras equipes. E sim, eu aceito vocês falarem do Corinthians nesse sentido. O grupo do Corinthians era muito mais caro do que o grupo do Fortaleza, o grupo de jogadores. Ainda assim, o Fortaleza teve uma campanha muito mais regular. O Fortaleza teve um resultado, inclusive, melhor no campeonato do que o Corinthians. Então, sem clubismo, é fato que a relação de produtividade entre quanto se gastou com o elenco do Fortaleza e o que se teve de retorno foi maior do que em comparação com o que o Corinthians performou ano passado. Professor, como um exemplo mais perto da gente, pense comigo. Imagine que você, eventualmente, gastou, por exemplo, o seu salário do mês com uma determinada feira, num determinado mercadinho, no supermercado, e, ainda que você tenha gasto o salário do mês, chegou lá para o dia 20, 25, você já não tinha um armário preenchido. Você já estava precisando fazer aquela velha gambiarra de se valendo de ovo, de se valendo de soja, de se valendo de coisas que talvez não seriam aquelas que você tem uma maior predileção. Então, perceba nesse segundo exemplo que o que você tem de retorno, inclusive quanto a benefícios que você goza, envolve investimentos que você faz, as entradas. Deixa eu dar um terceiro exemplo. Vamos pensar na quantidade de tempo que você gasta com uma determinada tarefa e o retorno que você tem a partir dela. Agora, pare para pensar na perspectiva empresarial. Vamos esquecer aspectos pessoais e vamos falar aqui, por exemplo, de vendas. Imagine quanto você gasta mostrando produtos a um determinado cliente que não compra aquilo ali, não compra nada daquilo ali. E, porventura, o seu colega de trabalho fez um gasto de tempo menor e conseguiu vender mais. Então, percebam que essa relação de produtividade, ela sempre vai ter a ver com quanto você investe em algo e quanto retorno você tem por aquilo.
E aí, para a gente ter essa discussão mais refinada, a gente precisa entender 3 conceitos chaves dentro da administração. O primeiro deles é o de eficiência. Eficiência sempre tem a ver com o modo de fazer as coisas. Eficiência sempre tem a ver com o uso de recursos que fazemos. É diferente da ideia de eficácia. Eficácia, por sua vez, tem a ver sempre com o resultado. Deixa eu dar 2 exemplos práticos. Vamos imaginar o time do Palmeiras e Corinthians no final de semana em que eles disputaram a primeira partida. O time do Palmeiras chutou mais de 20 vezes ao gol. Mais de 20 chutes. E o final do jogo foi 1-0 para o Corinthians. Vejam, o Corinthians foi eficaz. O Corinthians chutou a bola ao gol praticamente uma vez. E essa uma vez que ele chutou, o Yuri Alberto fez aquele golaço. Então, veja, quem foi mais eficaz? O Corinthians. Por quê? Porque o resultado final da partida, ainda que o Palmeiras eventualmente tenha atacado mais, ainda que o Palmeiras tenha ficado mais tempo com a posse de bola, o resultado final foi favorável ao Corinthians. A eficácia tem a ver com isso. E antes que pareça que eu estou falando por pura paixão e clubismo, vamos agora discutir um outro exemplo na mesma linha da produtividade que eu estava comentando há pouco. Imagine que você, eventualmente, gasta a sua tarde inteira estudando para uma determinada prova. E aí, você faz aquela prova e aí você tira uma nota boa. Você foi eficaz? Resposta, sim ou não? Eita! Sim. Tá. Beleza. Você foi eficaz se o teu objetivo fosse tirar uma nota boa. E aí entra o pulo do gato nessas nossas discussões quanto à eficiência e eficácia. Gente, o objetivo do aluno é tirar boas notas ou aprender a matéria? Aprender. Perfeito. E aí, Henrique, essa tua resposta me permite refletir um pouco sobre essas nossas discussões de eficiência e eficácia. Ainda que a eficácia sempre tenha a ver com resultados, convém a nós, administradores, pensarmos quais são os resultados que entregam mais para as instituições que fazemos parte. Afinal, o objetivo de um vendedor não vai ser simplesmente vender, porque vender é fácil. Qualquer um vende. O problema é continuar vendendo. E para que essas relações sejam sustentáveis, o vendedor precisa ter uma entrega que faça sentido para o cliente. Então, a ideia pura de eficácia, ela não serve para as instituições. A gente precisa entender a fundo para que elas existem, o que é que elas fazem. E, naturalmente, para que elas consigam continuar fazendo, a eficiência tem que ser enxergada. E aí entra aquele conceito que a gente discutiu em outros momentos já, entre o fazer e o fazer com que os outros façam. A eficiência e a eficácia são irmãs gêmeas, que elas sim são muito parecidas, mas é possível ter uma e não ter nada a ver com a outra. É possível ser eficiente e não ser eficaz, é possível ser eficaz e não ser eficiente. Os exemplos são muitos. Vamos pensar na lógica empresarial, por exemplo, de você vender cachorro-quente. Imagine que você conseguiu economizar a quantidade de carne que você colocaria num determinado pão. Você economizou a carne e vendeu os cachorros-quentes àquele mesmo preço de sempre. Você foi eficiente, beleza. Você foi eficaz? Eita, peraí. Qual era o meu objetivo? Meu objetivo era zerar o estoque de mercadorias que eu tinha ou continuar tendo clientela? Porque talvez essa clientela que comprou o meu cachorro-quente não vai comprar mais, porque comprou e sentiu-se prejudicado pelo volume de carne diminuído que eu coloquei. Então, percebam, a minha eficiência, quando ela não parte
de qual é o meu objetivo verdadeiro, o que é que eu quero fazer de fato, a minha eficiência não vai necessariamente contribuir com a minha eficácia. Eu preciso entender o que é que eu quero fazer de fato para entender qual é o volume de recursos máximo ou mínimo que eu vou precisar gastar ou poder gastar. Tem um outro conceito que a gente chama de efetividade. A efetividade tem a ver com você alterar uma certa situação, um contexto que era assim e você transformou em assado. Exemplo prático. Eu estou discutindo uma política pública de animais, animais de rua. Eu tenho uma taxa de mortalidade desses animais de até 30%. Comecei a instituir certas políticas públicas de, por exemplo, adotar esses animais, de, por exemplo, disponibilizar rações de cachorros ou gatos em locais estratégicos. E a minha mortalidade, que era de 30%, caiu para 5%. Vejam, eu alterei uma realidade. Eu mudei uma certa situação. Então, eu atuei de maneira efetiva naquela situação. Professor, uma política pública como essa vai duplicar a quantidade de cachorros e gatos na rua. Isso pode gerar outros problemas, porque esses gatos, esses animais, eles podem transmitir doenças, eles não vão estar cuidados, eles vão se multiplicar. Entendeu o que eu quero falar sobre eficiência, eficácia e efetividade? Uma coisa ser efetiva não necessariamente significa, inclusive, que ela é boa. Porque ela pode mudar certas situações e gerar outros problemas. Vamos pensar, por exemplo, na lógica de eu conseguir mais clientes. Eu fiz uma campanha publicitária bem-sucedida, enchi a minha loja. Só que aí o que aconteceu? A despeito de eu ter uma loja cheia, eu não vou ter um estoque de mercadorias o suficiente para aquela clientela. E eles não só não vão me comprar, como ainda vão sair falando mal de mim. Então, veja, a minha efetividade no sentido de mudar a situação, em que antes eu tinha poucos clientes e agora eu enchi a minha loja de pessoas, ela foi contraproducente às minhas metas de eficácia. Porque o meu resultado não tinha a ver exclusivamente com eu ter uma loja cheia. Eu queria, de fato, ter uma saúde financeira. Eu queria, de fato, ter uma empresa saudável no longo prazo. Então, esses conceitos precisam se harmonizar. E é nosso trabalho, como administradores, pensar sobre isso. Vamos lá. Vamos a um exemplo prático. Ronilson conseguiu tirar boas notas. Ele foi eficiente, eficaz ou efetivo? Se ele tirou boas notas? Depende, se ele tiver aprendido. Não, mas eu não estou levantando essa discussão. Estou falando de boas notas. Ele foi eficaz. Eficaz? Por quê? Porque ele teve um bom resultado? Como? Por conta do bom resultado? Tá. Se você está falando do bom resultado, quanto a tirar boas notas, beleza. Mas qual era o objetivo de Ronilson? Será que era tirar boas notas? E aí entra uma discussão importante. Como estudante, ele deve ter esse objetivo? Na verdade, esse objetivo, tirar nota boa, é o produto do que ele trabalhou. É o resultado. Porém, eu considero eficaz porque, no final das contas, ele tirou nota boa. Se ele teve um bom aproveitamento, aí já é outra questão. Então, essa discussão ela é chave para as nossas reflexões. Porque a meta do aluno não é tirar boas notas. A meta do aluno é aprender. Ou pelo menos deveria ser. Então, nesse sentido... Que, no caso, é o conceito do eficaz? Calma que eu chego lá. Vamos lá, vamos pensar junto aqui sobre isso. Vamos pensar sobre o que é que o aluno deve querer. É claro que ele não deve querer tirar notas negativas. Mas quando a gente fala do volume de recursos, inclusive partindo do pressuposto de que para conseguir tirar boas notas, ele gastou um certo tempo, ele
empreendeu esforços e estudou a matéria, isso fez com que ele tirasse boas notas. Eu tenho certeza que não é o caso de Ronilson, mas vamos combinar que também seria possível, na contramão do que eu acabei de dizer, o Ronilson tirar boas notas colando. Então, será que tirar boas notas é uma métrica boa para a gente entender o que é que um aluno precisa fazer? Vamos pensar na Bruna, por sua vez, que aprendeu a matéria. Ela foi eficiente, eficaz ou efetiva? Eficiente. No caso, se ela aprendeu, ela foi efetiva, né? Não, porque foi uma coisa constante que acumulou no fim dela ter aprendido um Concordo. conteúdo. Concordo, ela mudou a realidade. Ela entrou sem saber, então ela aprendeu. Que no caso é efetiva. Legal, Henrique. O que você acabou de dizer foi legal. Mas vocês concordam comigo que é possível que Bruna tenha aprendido a matéria e não tenha feito nada com o que ela aprendeu? Sim, é possível. Lá em gestão de pessoas, a gente vai ver um conceito chamado CHA, que é conhecimento, habilidades e atitudes. As nossas atitudes têm a ver com o que fazemos com os nossos conhecimentos e nossas habilidades. Olha, a Brenda, por sua vez, ela mudou a empresa a partir do que ela aprendeu. Será que a Brenda foi eficiente, eficaz ou efetiva? No caso da Brena, é efetividade. Perfeito. Por quê? Porque ela mudou uma situação. Ela aprendeu, e a partir do que ela aprendeu, ela mudou a empresa que ela trabalha. Então, a Brenda atuou com efetividade. A Bruna aprendeu a matéria e ela, por sua vez, aprendendo a matéria, ela foi eficaz. E o Ronilson, ele foi o quê? Eficiente. Gente, É por essas e outras que eu estou preocupado com o resultado da prova. mas Henrique, ó, pare para pensar comigo. Vamos junto aqui. Imagine que você está discutindo a meta de tirar boas notas. E eu explico o que eu quero dizer com isso. Se você está estudando para um concurso público, por exemplo, a sua meta é ser o primeiro colocado. A sua meta está dentro das vagas. Para esse objetivo de ser aprovado no concurso público, e veja o que eu estou dizendo para não tirar essa minha frase de contexto. Para este objetivo, o que você tem é que tirar boas notas, inclusive, às vezes, nem sabendo da matéria. Então, perceba como esse assunto é delicado. Em certos contextos, o Ronilson ter tirado boas notas vai fazer com que ele seja eficaz. Eu trouxe um recorte específico da nossa disciplina e da nossa realidade para a gente pensar na perspectiva de quais são os nossos objetivos. Os nossos objetivos não têm a ver com notas. Eu prefiro 1000 vezes que um aluno meu tire notas que não são tão altas, mas que ele aprenda a matéria, e eu prefiro mais ainda que ele mude o local que ele vive a partir do que ele aprende na nossa instituição, do que ele pegar esse conhecimento e guardar para ele. O nosso objetivo enquanto administrador envolve o quê? Otimizar a convivência de grupos. Nesta perspectiva, a gente precisa discutir e refletir sobre eficiência, eficácia e efetividade da melhor maneira possível. Então, Henrique e demais colegas, esse conceito parece simples, mas ele tem nuances, ele tem situações que exigem que a gente vá a fundo sobre isso. No fim das contas, o nosso objetivo enquanto administrador tem a ver com o quê? Fazer o melhor para os resultados institucionais. Professor, então o administrador atua diretamente na eficácia? Claro. Só que como é que você vai discutir eficácia sem minimamente pensar sobre eficiência? Essas três coisas, elas têm uma relação muito próxima.
Se eficiência e eficácia são irmãs, a efetividade é a mãe ou o pai desses dois conceitos. Porque no frigir dos ovos, a gente atua como gestores, como administradores, na perspectiva de melhorar o contexto em que estamos. Melhorou ou piorou, gente? Deixa eu tentar trazer isso de outra forma. Tem uma frase maravilhosa do Peter Drucker, em que ele diz assim: nenhum volume de eficiência será capaz de fazer sobreviver hoje uma fábrica de chicotes para carruagens. Por quê? Por que vocês acham que o Peter Drucker quis dizer isso? Porque é uma coisa ultrapassada. Não vai servir mais. Perfeito. Então, a gente tem que ir além do uso dos recursos. A gente tem que entender o contexto de atuação. Porque em certas situações, o que parece ser eficiência, na verdade, tem a ver com eficácia. Em outros contextos, vai ser o contrário. Ronilson, você prefere ver o Palmeiras matando a pau, jogando muito bem e perdendo, ou jogando nada e ganhando? A segunda opção. É óbvio que você prefere a segunda opção. Porque, no fim das contas, o que ganha o campeonato é o resultado. E é esse contexto que a gente tem que entender sobre esses três conceitos. Qual é a situação? Qual é o contexto? O que é que se espera? O que é que se pode fazer? Vamos pensar sobre você gestando uma fábrica de doces. Numa fábrica de doces, você vai ter que pensar sobre eficiência, refletindo sobre a quantidade de embalagens que você gasta, a quantidade de matéria-prima, a quantidade de pessoas que vão gastar esforço e tempo naquela atividade. Você vai sim pensar sobre eficiência. Porque, no fim das contas, o que vai garantir um fluxo de caixa positivo, o que vai garantir a saúde da tua instituição é ela utilizar bem os recursos que ela tem disponível. Só que o que adianta a fábrica de doces economizar embalagem, economizar matéria-prima, ter uma folha de trabalho enxuta e não conseguir fazer um doce gostoso, um doce que venda, um doce que de fato esteja alinhado com o mercado? É o que o Drucker traz na ideia da fábrica de chicotes para carruagens. Esse produto está ultrapassado, ninguém mais quer isso. Então, as nossas decisões quanto à eficiência, ela tem que ter um pezinho direto na eficácia. Afinal, não vale a pena, eu volto ao exemplo do cachorro-quente, não vale a pena você fazer um cachorro-quente que só tem praticamente pão para você economizar matéria-prima e você não fidelizar o cliente. É só você pensar nos pastéis de vento que a gente come. Na maioria das vezes, a gente compra lá pastel de vento uma vez e nunca mais volta. Por quê? Não fidelizou, não nos encantou enquanto potencial cliente daquela instituição. Deixa eu colocar a mesma coisa que eu acabei de dizer, mas de outra forma. Não se trata de fazer o certo, mas o melhor para a empresa. Eita, do conceito interessante. Professor, então você está dizendo que a gente tem que fazer não a coisa certa, mas a melhor coisa para a empresa? É exatamente isso que eu estou dizendo. Vamos imaginar que o teu chefe, por exemplo, diga que você não pode dar desconto de jeito nenhum. Só que vamos imaginar que você conhece um determinado cliente e você sabe que vale a pena investir naquele cliente. Você sabe que aquele desconto que você está dando naquele produto, ele vai se transformar em um faturamento muito maior, muito mais interessante. E aí, você vai pelo certo com base no que o teu gerente disse ou no que será melhor para a empresa no longo prazo? Gente, infelizmente, na prática, essa resposta é mais polêmica do que parece. Porque eu tenho certeza que alguns de vocês ou enfrentaram essa mesma situação com outras características, ou conhecem alguém que passou por isso,
fez o que interpretava como melhor para a instituição e talvez tenha até sido punido por isso. Infelizmente, é raro, mas acontece muito nos contextos de empresas que a gente vê. Gente, eu ouvi alguém comentando no chat, mas eu não consigo ler. Se alguém quiser colaborar, quiser ler para mim, eu agradeço o que é isso, se vocês quiserem colaborar com alguma coisa na aula. Vamos lá. A eficiência cuida de fazer as coisas corretamente. A eficácia de fazer as coisas corretas. Em outras palavras, enquanto eficiência tem a ver com recurso... Oi, quem quer falar? Eu. Professor, então, vamos ver o que eu entendi aqui. Então, quer dizer que a efetividade é mais importante que eficácia e eficiência. Certo que elas estão ligadas, as três, mas ela é mais importante. Eu concordo com você. Concordo 100% com você, Ronilson. Inclusive, neste sentido, a gente só tem que ter atenção a uma coisa. Nem toda efetividade vai ser boa. Por quê? Porque você pode mudar uma situação para pior. Infelizmente, pode acontecer isso. Infelizmente, você tinha uma empresa que estava numa crescente de ter um lucro mensal de 10%, crescendo, 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 e o lucro mudou de 10% para 5%, ou até um prejuízo de 10%. Veja, foi uma mudança para pior. Entende Então, o que eu quero dizer? Oi? Então, se tratando de uma empresa, se você trabalha para uma empresa, por exemplo, então, ao meu entendimento, o mais importante é a eficácia, né? Porque é chegar ao resultado. Mas essa eficácia que tem eficiência e se puder, que tem efetividade. Mas eu acho que... Efetividade para o melhor. Perfeito. Isso. Mas se tratando de empresa, eu acho que o principal aí é a eficácia. Se você trabalha para uma empresa e você quer um bom resultado, né? O teu raciocínio está correto, perfeito, exato. Só que vamos pensar juntos sobre isso. O que é mais fácil eu medir desses três? E veja que essa pergunta não foi só para você, foi para toda a efetividade, professor. Oi? A efetividade. É que nem o senhor falou aí. Como você falou do 10 e 5%, né? Que eu estou perdendo de ganho. Aí eu sou efetivo. Mas aí eu tenho que ver por que eu tô perdendo dinheiro, por que eu não estou lucrando mais. Então, eu vou ter que ver na eficiência e na eficácia por que eu estou perdendo. Perfeito. Aí eu sei, eu vou ter que melhorar isso aí para que eu possa ganhar de novo. Perfeito. É isso. Sabe por quê? E aí vamos pensar juntos sobre isso. Você chegou à conclusão de que os lucros diminuíram. Ou seja, você teve uma mudança de situação para algo negativo. Tá, identifiquei que isso está acontecendo. Mas qual é o problema? Será que tem a ver com eu ter aumentado os meus custos? Por exemplo, o fornecedor que eu mudei e agora eu estou gastando mais com embalagem? Será que tem a ver com algum vazamento de água lá na minha lanchonete e isso está aumentando os meus custos de operação? O que está acontecendo? É como se, na efetividade, eu entendesse que eu estou doente. Só que os sintomas talvez tenham uma relação mais com coisas que eu consigo medir quanto à minha eficiência. Por exemplo, quanto é que eu gasto de luz no meu mês? Quanto é que eu gasto de água? Quanto é que eu gasto com embalagem dos meus produtos? Quantos funcionários eu tenho? Todas essas reflexões de recursos, elas são muito importantes, porque elas podem nos dizer onde é que está o buraco, onde é que eu preciso mudar. Entendeu agora, gente? Samuel, deixa eu ver se eu consegui entender. Eu vou dar um exemplo do que eu já passei. Tinha um estabelecimento na Cidade Alta que era parceria, duas pessoas da família.
Certo. E um dos donos, ele toda a vida foi muito... Não tratava os clientes bem. Sempre tratava com ignorância e tudo. E sempre um do outro dono era aquela pessoa que chegava, cativava a gente, sempre dava algum brinde, alguma coisa, e fazia com que a gente voltasse para lá, mas pelo atendimento desse outro dono, que ele também era atendente. Aí eles tiveram uma discussão lá e eles encerraram a parceria. A parceria, isso. Aí ficou só com um, que era o que tinha mais... que não tratava os clientes bem. Então, com isso, todo mundo praticamente parou de ir para lá do dia para a noite. O ponto chegou e agora trabalha só com delivery. Mas a efetividade que ele tinha, o outro patrão também não tinha, assim. Ó, o que aconteceu? A situação mudou. Você teve uma quebra de sociedade. Houve uma mudança. Vamos pensar se essa mudança foi para melhor ou para pior. O fluxo de pessoas diminuiu. Então, já tem uma alteração de cenário. A pessoa que atendia bem, a pessoa que conseguia trazer gente, ou seja, que de certa forma colaborava com os resultados institucionais, ela não está mais. Então, a empresa acabou perdendo a eficácia. Ela perdeu a eficácia a partir de quê? A partir do momento em que ela teve uma diminuição de pessoas. E essa diminuição foi negativa para a instituição no longo prazo. E aí entra uma coisa muito interessante nesse exemplo que você trouxe. Se você for pensar na quantidade de recursos, a partir do momento que você tem menos pessoas, você vai gastar menos, não vai? Você tem menos funcionários trabalhando. Se você tinha 2 pessoas atendendo e você agora só tem uma pessoa atendendo, o que vai acontecer? Você vai cortar os custos na metade, concorda? Sim. Sim. Então, supostamente, você vai estar sendo mais eficiente, porque você está gastando menos, só que a zebra está justamente aí. Às vezes, você ser eficiente não faz com que você seja eficaz. Deixa eu tentar colocar isso de outra forma. Vamos imaginar que a gente está numa aula presencial e aí eu faço uma apostila para vocês e eu gasto 2 resmas de papel só com papel para vocês entenderem a matéria. Vamos imaginar que eu gastei 2 resmas de papel e vocês não aprenderam nada. Então, veja, eu nem fui eficiente, nem fui eficaz. Porque eu gastei muito e vocês não entenderam nada. Agora, vamos ser otimistas? Eu gastei essas 2 resmas de papel, mas vocês entenderam a matéria perfeitamente. Significa dizer que, ainda que eu não tenha sido eficiente, pelo menos eu fui eficaz, porque esse era o meu objetivo. Aí você aprendeu a matéria e levou o que você aprendeu para mudar a empresa que você trabalhava. Aí você foi eficaz e efetiva, porque você mudou uma certa situação. Melhorou ou piorou, gente? Melhorou muito. Massa. Show de bola. Deixa eu só tentar recapitular isso. Vamos lá. Sempre que a gente estiver falando só e somente só de recursos, como recursos eu estou falando de tempo gasto, de dinheiro, de matéria-prima. Sempre que eu estiver falando de coisas, eu estou falando de eficiência. Ok? Sempre que eu estiver falando de resultados, eu estou falando de eficácia. E sempre que eu estiver falando de mudança de situação, eu estou falando de efetividade. Deixa eu puxar um outro conceito que eu acho importante para essas nossas discussões. Níveis organizacionais. Predominantemente, as instituições têm 3 níveis. E veja, isso aqui é uma predominância. Você tem o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional.
No nível operacional, você tem aquelas pessoas que elas estão diretamente com o público-alvo. Eu estou falando de vendedores de uma loja, eu estou falando, por exemplo, de professores numa escola, eu estou falando daquelas pessoas que estão no chão de fábrica, que lidam diretamente com o que a empresa faz. Esse é o nível operacional. Você tem no segundo nível, o nível tático. São aquelas funções mais relacionadas à coordenação, gerência. Se no nível operacional você tem as pessoas que fazem, no nível tático você tem as pessoas que fazem com que os outros façam. O nível tático tem a ver com aqueles gerentes de produção, tem a ver com os administradores, tem a ver com as pessoas que coordenam atividades. Eles discutem onde as coisas vão acontecer, como é que as coisas vão acontecer. Só que o nível mais alto de uma empresa é o nível estratégico. A gente está falando do dono da empresa, da dona da empresa, do presidente, dos diretores, aquele nível que define exatamente onde a empresa vai atuar. É o terceiro nível. Senhoras e senhores, qual o nível mais importante desses três? Eu me adianto na resposta. Nenhum dos três é mais importante. Vocês sabem por quê? Porque se um desses níveis não estiver, a empresa todinha cai. Eu quero que vocês pensem nesses níveis, não como se fosse uma mera pirâmide, mas pensem numa escada. Pensem na lógica de degraus que se complementam. O nível estratégico não consegue fazer nada se ele não tiver pessoas no nível operacional transformando as ideias estratégicas em realidade. Assim como o nível tático, ele não atua se não for por meio da mediação. Ele leva as informações que o estratégico entendeu, o estratégico definiu, e traduz elas em coisas que o nível operacional vai colocar como realidade. Deixa eu trazer um exemplo para ficar mais claro. Vamos imaginar que o nível estratégico de uma empresa grande entendeu que estava na hora de diversificar os seus negócios, modificar onde eles atuam e começar, por exemplo, não só a vender em Russas, mas vender também em Limoeiro do Norte, vender também em Tabuleiro do Norte, vender também em Alto Santo, ou seja, expandir os seus negócios. O estratégico definiu isso. Quem é que vai atuar no planejamento direto dessas atividades? O nível tático. Você vai ter um gerente de projetos, você vai ter um gerente de vendas, você vai ter pessoas que vão pegar essa ideia do estratégico e traduzir em um plano de ação. Para abrir uma loja lá em Limoeiro, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que alugar um ponto, eu tenho que contratar pessoal, eu tenho que acionar os fornecedores para que eles me entreguem mais materiais, eu tenho que... Vocês percebem que tem uma sequência de coisas que precisam acontecer. E depois que esse nível tático fizer esse planejamento, ele vai colocar em prática por meio do nível operacional. E aí ele vai transformar as ideias estratégicas em ação, instruindo as pessoas que vão, por exemplo, trabalhar com as vendas, as pessoas que vão, por exemplo, organizar os espaços. O nível tático traduz em realidade o que o nível estratégico idealizou para a instituição. E o operacional, efetivamente, é quem faz as coisas. Tá claro até aqui, gente? Sim. Agora, aqui, a gente está falando de uma instituição média grande. E a bodega do seu Zé, Henrique? Como é que ela trabalha? A bodega do seu Zé, essencialmente, tem o seu Zé, um funcionário, e quem manda no seu Zé, que sempre é a mulher, a gente sabe disso. Então... É tudo na raça. É tudo na raça. O seu Zé, sozinho, ele é tático, ele é operacional. Em certas situações, ele é até estratégico também. Geralmente, quem manda é a mulher do seu Zé. Mas, em algumas situações, ele consegue também ser estratégico. Ele é um guerreiro, esse rapaz. Ele é um guerreiro.
a maioria dos nossos empreendimentos no Brasil, eu digo em termos numéricos, né? A maioria das empresas, por exemplo, em Tabuleiro do Norte, são os microempreendedores individuais. São pessoas que contratam, no máximo, oficialmente falando, uma pessoa e vão na raça, vão na cara e na coragem, sendo estratégico, tático e operacional, tudo ao mesmo tempo. É aquela lógica de você receber o cliente, vender para o cliente e buscar o produto no almoxarifado e ainda ser o caixa que despachou aquilo ali. A realidade da maioria das nossas instituições é essa. E a gente tem que saber qual é a realidade. A gente tem que partir do pressuposto de como a gente gostaria que as coisas fossem. Até porque começa pequeno, é aquele meme, né? Primeiro você começa, depois você melhora. Primeiro você começa com uma bodega do seu Zé e depois você é um atacadinho, um atacado, um varejo, enfim. Depois você vai para outros patamares. Senhoras e senhores, pela hora... não, acho que vai dar tempo ainda. Eu ainda tenho 12 minutos, viu? Vou cumprir o cronograma que a gente pensou. Eu queria discutir com vocês um autor chamado... Oi! Cortando aí, deixa eu ver se eu entendi. Deixa eu ver se eu raciocino aqui para mim falar, né? Que pensa uma coisa e sai outra, às vezes. Tipo lá na oficina. Na oficina tem um proprietário que ele fabrica as peças. Tem eu e as meninas... Você acabou de dizer, ó. Ele fabrica as peças. Então, ele é estratégico e ele também mexe com o operacional, né? Isso. E tem as outras meninas que também fabricam, também trabalham na fabricação. Perfeito. Então, aí, veja. Nós estamos fabricando, além a gente tem, eu acho que é 3 peças e estamos fabricando mais 3. Uhum. Aí a gente está querendo ampliar. Mas para a gente ampliar, a gente teve até uma reunião esses dias para ver as estratégias para a gente poder fazer. Certo. A gente faz umas modificações aqui, outras ali. Mas, deixa eu ver se sai o que eu quero falar. Então, ele é o proprietário e o fabricante, né? Perfeito. Que também trabalha. Vamos lá. Excelente pergunta e obrigado por colocar esse exemplo, que permite ilustrar de outro jeito que eu falei sobre o seu Zé. Quanto maior a instituição, mais distante o nível estratégico estará do nível operacional. Vamos pensar, por exemplo, na Meta. A Meta, a empresa grande, aquela gigante, que tem o WhatsApp, tem o Instagram, tem o Facebook, tem todas essas empresas aí. O CEO, o conselho administrativo máximo da instituição, ainda é composto por alguns dos seus fundadores. Ou seja, o nível estratégico deles está bem distante do operacional. Vamos pensar no Burger King. O CEO do Burger King, quando é que ele vai fritar um hambúrguer na vida dele hoje em dia? Essas pessoas vão estar muito distantes. Por quê? Porque a instituição é gigante. A gente está falando de multinacionais. A gente está falando de instituições que são muito grandes. Então, o estratégico vai ter um mundo de distância do operacional. É diferente de uma fábrica, que por mais que ela esteja em franco crescimento, ela ainda não tem um porte tão grande ao ponto de o proprietário poder ficar distante do operacional. Só que conforme ela for crescendo, conforme ela for aumentando de atividades, vai ser impossível para ele cuidar da elaboração dessas peças. Então, o passo natural das instituições é, à medida que elas vão crescendo, você vai aumentando a complexidade de algumas tarefas, ao ponto de que o nível estratégico vai cuidar de coisas que são mais, vamos dizer assim, relacionadas ao futuro da empresa. Vamos pensar, por exemplo, na resistência dos materiais e possíveis concorrentes para o meu tipo de peça. Isso daí é uma discussão que o nível estratégico faz. Essas discussões, ainda que elas tenham um pezinho no operacional e no tático,
elas têm a ver com o futuro da empresa, o que é que ela vai fazer para continuar sendo grande. Então, percebam, quanto maior a empresa, maior a distância entre o nível estratégico e operacional. Clareou um pouquinho ou quer que eu tente outro exemplo? Clareou. Beleza, gente. Alguma dúvida sobre isso, pessoal? De minha parte, nenhuma. Beleza. Vamos avançar. Tem um autor chamado Mitzenberg, que ele discute papéis gerenciais. Ele faz isso na perspectiva de pensar sobre o que é que os gestores, os administradores das instituições precisam fazer. Gente, vocês não precisam decorar esses 10 papéis. Vocês não precisam ter em mente a ideia errada de que um administrador, para ser bom, ele tem que ter todos esses papéis. Você tem o papel informacional, que tem a ver com monitorar, ser porta-voz e disseminar informações, ou seja, controlar o fluxo de dados, divulgar internamente na empresa eles e colocar para fora, dizer lá fora o que é que a empresa quer fazer para os próximos passos, como próximos passos. Mas existe ainda o papel interpessoal, que é de liderar, simbolizar, ligar pessoas. O papel interpessoal tem a ver com essa comunhão entre funcionários, com você conseguir fazer com que pessoas que muitas vezes nem se gostam, mas elas continuem trabalhando bem. E você tem os papéis decisoriais, que envolve negociar, que envolve alocar coisas, controlar distúrbios, resolver problemas, empreendendo. E, gente, calma, eu tenho certeza que alguns desses papéis você não se identificou muito. Talvez alguns de vocês não se sentem à vontade para negociar. Talvez alguns de vocês não se sintam muito à vontade para simbolizar uma empresa, para monitorar os colegas. Talvez alguns de vocês sejam muito melhores em alguns desses papéis do que em outros, e isso faz parte da gestão. É exatamente por isso que a gente precisa de grupos, porque onde, às vezes, você tem uma certa fragilidade, o teu colega de trabalho é muito bom naquilo. Ele talvez seja um muito bom negociador, enquanto você age muito mais na lógica de monitorar resultados. Faz parte. No mundo perfeito, você que vai administrar uma empresa, você consegue reunir tudo isso. Só que esse mundo perfeito não existe. Nós precisamos de equipes. Nós precisamos de gente nos ajudando para que a gente consiga performar bem dentro das instituições. As reflexões que o Mitzenberg faz sobre isso são mais nessa perspectiva da gente entender as expectativas que as pessoas têm dos administradores dentro das instituições. Existe um outro autor, que é o chamado Katz. Alguns autores chamam ele de Kantz, mas, enfim, isso é mais um preciosismo que eu nem queria me aprofundar muito. Mas o Kantz, ele discute 3 tipos de habilidades. A primeira delas são conceituais, tem a ver com você montar cenários, tem a ver com você entender o que está acontecendo aqui no presente e prever o que pode acontecer para o futuro da empresa. Eu estou falando, por exemplo, de você entender um concorrente que pode chegar, de você entender quais são as expectativas do teu cliente para daqui a 5 anos. Você conseguir congregar possíveis situações complexas e, às vezes, até abstratas. Para quê? Para você entender o que está acontecendo e conseguir projetar o que vai vir a acontecer. As habilidades conceituais têm a ver com você montar cenários e conectar setores. Enquanto as habilidades humanas, que é o meio do sanduíche, elas têm a ver com liderança, motivação, para você congregar os funcionários rumo ao objetivo que se traçou. O Kantz coloca, por fim, as habilidades técnicas que têm a ver com você saber fazer as coisas. Deixa eu dar um exemplo mais prático. Vamos pensar na habilidade técnica que se faz necessária para você montar uma peça que ela faz graxa.
você tem que entender dos mecanismos necessários. Você tem que entender da resistência dos materiais, você tem que entender onde é que vão ficar aquela solda, você tem que ter uma habilidade técnica para isso. Só que, para que funcione dentro da empresa, é necessário habilidades humanas para você conectar, por exemplo, quem vende e quem pode comprar. Aqui eu estou falando, por exemplo, de você saber lidar com fornecedores, saber negociar com clientes, se comunicar para que você, então, consiga, por exemplo, juntar setores para que eles façam o que se espera que eles devem fazer. Só que, além dessas duas habilidades técnicas e humanas, é necessário alguém que enxergue além do alcance, que tenha habilidades conceituais de montar cenários e conectar possibilidades futuras. É você entender, por exemplo, possibilidades de crescimento, marketplaces disponíveis, possíveis clientes e coisas que podem te ajudar a alavancar, catapultar positivamente o teu empreendimento. Deixa eu fazer um apanhado geral de tudo isso, e aí vocês vão perceber que uma coisa se relaciona diretamente com a outra. Quanto maior o nível institucional, quanto maior a tua posição dentro da empresa, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista de pensar sobre o futuro da instituição, maior a exigência que você tenha habilidades conceituais, de entender cenários, de conectar a relação do setor de vendas com o setor de contabilidade, de conseguir desenvolver pesquisa e desenvolvimento para aperfeiçoar o teu produto, de, por exemplo, encomendar uma pesquisa de mercado para você investigar uma certa região, um certo segmento, e você tem que ter poder de decisão. Você tem que conseguir empreender esforços, alocar recursos, você vai ter o papel de decidir nesse sentido. Você percebe aí no meio desse slide que eu coloquei o interpessoal como papel, habilidades humanas e nível tático. Aqui a gente está falando do meio do sanduíche, o recheio. São aquelas pessoas que têm essa função de conectar outras. Samuel. Oi! Só uma observação, o slide ainda está no primeiro. Diga isso não, cabra. Eu jurando que vocês estavam vendo. Eu achei que tinha travado só aqui, por isso que eu nem falei. Ah, rapaz, eu jurando que vocês estavam vendo o slide que eu estava querendo mostrar. Ai, não. É muita falta de absurdo, viu? Ó, parei a apresentação, vou voltar. Rapaz, vou estourar o 9,5, ó. Mas só falta isso, gente. Só falta esse slide. Tão feliz que eu estava que ia bater a meta, rapaz. Mas fique tranquilo. Você conseguiu bater a meta porque a gente entendeu. Ah, olha aí. Fui eficaz. Tome. Tome. Então pronto, vou nem projetar a tela mais. Vocês estão vendo agora uma coluna em que você tem papel, habilidade e nível. É isso que vocês estão vendo? Sim. Pronto, show. Vocês percebem nessa parte aí de baixo, ó, informacional, técnica e operacional. O que é que eu quero dizer com isso? Quanto mais operacional for o setor, exemplo, um mecânico numa oficina, um professor numa escola, por exemplo, vendedor numa loja de sapatos, quanto mais próximo essa pessoa tiver do público-alvo, mais se espera que ela tenha habilidades técnicas. Vamos lá. Vamos imaginar um mecânico da Honda. O mecânico da Honda, ele precisa ter habilidades técnicas num nível totalmente diferente do que um gerente da Honda. Por quê? Porque o trabalho deles é em níveis diferentes. E eu não estou dizendo que um é melhor que o outro é pior. Eu estou falando que eles têm expectativas diferentes do que fazem. A empresa tem expectativas diferentes do que ela quer que eles atuem. Isso faz com que eles sejam exigidos de maneiras totalmente diferentes. E aí, eu espero que com esse exemplo da Honda, vocês compreendam o que eu quero dizer, que os níveis não se trata de fulano que é melhor e ciclano é pior.
ela é uma escada. Como é que você chega nos degraus de cima sem passar pelos de baixo? Como é que você consegue ser o CEO da Honda se você não tiver um vendedor, se você não tiver um mecânico, se você não tiver pessoas no nível operacional que transformaram em ação o que alguém idealizou lá em cima, alguém começou a transformar essa ideia em algo mais palpável no nível tático, e para isso ela utilizou de habilidades humanas, ela utilizou do seu papel interpessoal, de traduzir conceitos e interagir em grupos. Então, vocês percebem essa relação entre os papéis, habilidades e os níveis institucionais. Professor, eu tenho que decorar tudo isso? Claro que não, eu só quero que vocês entendam isso. Você tem expectativas diferentes para cada um dos níveis institucionais e habilidades diferentes para cada uma das partes que fazem parte que constituem a empresa. Esse é o ponto. Vamos combinar que espera-se que um mecânico tenha muito menos habilidades humanas do que, por exemplo, um gerente de setor. Espera-se que uma habilidade totalmente diferente entre um chefe de um departamento e, por exemplo, alguém que vende em um determinado setor. Então, você tem exigências diferentes para cada um dessas pessoas dentro da empresa. Gente, minha meta era um pouquinho maior. Eu queria começar a falar sobre as escolas da administração, mas a gente começou atrasado por uma série de contextos e eu não queria penalizar vocês de uma maneira que a gente tornasse a aula improdutiva.